Olá, aqui é o seu amigo José Roberto e esse canal foi feito pensando em você e para você. O vídeo de hoje eu vou estar respondendo uma pergunta de um amigo. A pergunta dele pode ser a sua dúvida também. Então fica comigo até o final desse vídeo. Aproveita, se inscreve no meu canal e aproveita e deixa aquele like. A pergunta dele está baseada no Evangelho de Mateus, capítulo de número 21, verso de número 12. Vamos ver qual é o versículo. Deixa eu arrumar aqui. A purificação do templo. Entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. A pergunta dele é: por que Jesus se dignou tanto ao entrar no templo e ver os cambistas ali? Bom, para responder esta pergunta, precisamos voltar ao contexto histórico, ao contexto antes de Jesus, o contexto ministerial de Jesus, para poder entender este versículo, a indignação de Jesus ao entrar no templo. Bom, eu vou partir de um pressuposto em que você que me ouve, que está vendo esse vídeo, você já ouviu falar ou conhece a história do povo de Deus, a história do povo de Israel. Então, eu vou partir desse pressuposto a partir da divisão das 12 tribos. Ou seja, você entende que Israel era uma única nação e que foi dividida. 10 tribos formou a tribo de Israel e as 2 tribos a tribo de Judá. Israel foi destruída, você pode observar dentro da história de Israel, o povo de Israel. Judá, o povo de Judá, as 2 nações, elas vão se estabelecer num território chamado de Judá, no lado sul, né? Que as 2 tribos foi Israel para o norte e Judá para o sul. Então, ali no lado sul, eles estabeleceram as suas terras ali, em Judá, estabeleceu a capital ali como Jerusalém. Só que havia uma profecia que o povo de Judá seria levado para um cativeiro e esse cativeiro iria durar 70 anos. Essa profecia ela vai ser dita também pelo profeta Jeremias, né? Já na própria região aí de Judá. E essa profecia ela vai se cumprir cabalmente, porque vai vir sobre o povo de Deus, sobre a nação de Judá, né? Uma nação grande, um rei muito temido, né? Que era Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E a Babilônia vem, ela domina o território de Judá, ela destrói o templo de Jerusalém. Jerusalém os portões de Jerusalém queimado, destruído, né? A cidade foi devastada.
o povo foi levado cativo. Na primeira leva, o rei Joaquim, uma parte do povo foi levado cativo. Na segunda leva foi o rei Zedequias, ele é levado para o cativeiro. Só que esse território do povo de Deus vai ser muito disputado no decorrer dos anos, né? E o que vai acontecer? Enquanto o povo de Israel ele está lá no cativeiro, né, babilônico, a Babilônia ela está dominando o território de Judá e vai vir sobre os babilônios um império que é ainda mais forte, porque a Síria ela já vem dominando todo o território circunvizinho ali, até chegar em Judá, ali que está sendo habitado pelo povo pelos babilônios, né? E eles vêm Ciro ali e conquista ali os babilônios, domina os babilônios e conquista o território de Judá. Agora quem está no domínio já não é mais os babilônios, agora é o Império Ciro, o Império Assírio, e o rei Ciro está no comando. Uma coisa vai ser boa e ao mesmo tempo ruim, né? Ciro ele vai permitir que o povo de Deus ele retorne do cativeiro, né? Nós vamos ver aqui, deixa eu mostrar aqui. Esse aqui é o templo. O templo não é o templo de o verdadeiro, né? Que Salomão fez, né? Feito por Salomão. Mas é uma réplica do templo de Salomão. E podemos observar ali como funcionava ali, né? E o que vai acontecer? Vou mostrar outros slides aqui para a gente poder acompanhar a história. Deixa eu trocar aqui. Aqui nós vamos observar que no ano ali 539, os persas estão dominando. 539, 331 ali vai pendurar o domínio da Pérsia ali. E ali o rei Ciro, ele tendo conquistado a Babilônia, ele decreta o retorno dos exilados, do povo de Deus que estava exilado no cativeiro da Babilônia. E ele vai permitir o que? A restauração do templo. Ele vai permitir que o Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, esse Josué aqui não é aquele mesmo Josué lá de Moisés, mas ele é um sacerdote, ele vai permitir que os sumos Zorobabel e o sumo sacerdote eles comecem a restaurar o templo. E esse templo ele vai ser reinaugurado ali por volta de 515. Esse templo ele vai ser reinaugurado. Só que vai ter um probleminha aí na frente, né? Por quê? Porque com a inauguração do templo, precisamos voltar um pouquinho lá atrás e entender que para que o judeu pudesse restaurar o templo e voltar à adoração no templo, o rei Ciro ele permitiu, só que
uma vez que o templo ele fosse restaurado, reinaugurado, que o povo viesse a oferecer novamente o culto a Deus no templo, esse o povo de Deus eles precisava pagar tributos ao império. E isso vai ser um problema, porque o sacerdote precisa pagar, e para pagar precisa ter dinheiro. E esse dinheiro vai sair da onde? De que jeito? Aí nós vamos ver que esse problema os sacerdotes vão arrumar uma solução para esse problema, só que essa solução ela não vai ser bem vista lá na frente por Jesus. Nós vamos ver qual vai ser essa solução que os sacerdotes vão criar. Né? Aqui observe que aqui nós já está no ano 336 a 323, já é outro reino. Aqui já é outra nação, ou seja, veio sobre os assírios o Alexandre Grande, ou Alexandre Magno, né? Ali, e ele vem e ele domina os assírios, né? E ele passa a dominar o território que era do povo de Deus ali, o território de Judá. E ele vai estabelecer aí o que é chamado hoje de Império Grego, Romano ou Helênico, né? E esse império ele vai pendurar aí de 333 até 64 antes de Cristo. E nós vamos ver que nós ainda estamos dentro do período pós-exílio, né? E os judeus estão voltando do exílio da Babilônia e eles vão precisar agora estabelecer o culto no templo. O templo já não vai ser mais como outrora. Outrora o culto era feito lá lá na Babilônia. Eles criaram o sistema de sinagoga. Eles se reuniam em sinagogas para poder aprender a Torá, a lei de Deus. E agora, a partir do pós-exílio, esse sistema ele vai continuar existindo, mas a sinagoga, mas o culto mesmo, a religião, ela vai ser exercida agora diretamente no templo. Só que para exercer o culto no templo, no pós-exílio, essa prática da sinagoga aqui, como nós podemos ver aqui, ó, o culto vai começar a ser centralizado no templo, não mais na sinagoga. E o problema vai surgir bem aqui, porque os sacerdotes precisam pagar os tributos, uma vez que eles estão cultuando no templo. O templo já está em andamento, o culto já está acontecendo no templo, eles precisam pagar tributos ao império. E aí, como arrumar dinheiro para pagar os tributos? Nós vamos ver. O problema vai estar aqui. O culto, para exercer esse culto no templo, o sacerdote tinha que pagar, como já vimos aqui, né? Qual foi? Porque essa foi a condição que Ciro tinha estabelecido lá atrás. Bom, até aqui a gente entende tudo isso. Já foi dito que eles precisam pagar tributos. E agora, da onde vai surgir o dinheiro? É aí que os sacerdotes vão ter uma ideia de quê? De criar uma lei. Que lei é essa?
a lei do puro e do impuro. Ou seja, eles vão se reunir no Sinédrio. O que é o Sinédrio? O Sinédrio era composto de 71 ancião. Esse ancião era sacerdote, era escribas, fariseu, eram os doutores da lei, os chamados doutores da lei, né? Então, eles vão fazer o quê? Eles vão estabelecer a lei do puro e do impuro. Ou seja, e a partir do momento em que eles estabelecem essa lei do puro e do impuro, todos que não aceitam essa lei, não cumprem essa lei, para poder adorar no templo, para poder cultuar no templo, o que vai acontecer? Eles precisam pagar tributos, pagar para poder ser considerado novamente puro, porque eles estavam fora da lei. Uma vez que eles desobedeciam à lei, eles estavam fora da lei, e agora, para poder novamente cultuar a Deus no templo, eles precisam pagar para o sacerdote ali, pagar para poder ser puro novamente. E essa lei ela não vai ser muito bem vista por Jesus. Por quê? Porque essa lei era uma lei que ela excluía as pessoas e só favorecia quem? O templo. Então as pessoas precisavam pagar para se tornar puro novamente e oferecer o seu culto. Jesus ele vai entrar no templo indignado. Ele está indignado com os cambistas? Não, ele está indignado com a lei do puro e do impuro, que era uma lei que excluía as pessoas. Então, Jesus, ele entra indignado, ele entra derrubando tudo ali, colocando os cambistas para fora, para mostrar para os sacerdotes que não era necessário, uma vez que ele já era o Cordeiro Pascual, uma vez que o preço já foi pago, e foi pago com preço de sangue, as pessoas não precisam pagar para obter a salvação, as pessoas não precisam mais pagar para adorar a Deus. As pessoas têm o livre acesso a Deus, uma vez que ele foi o sacrifício, e o sacrifício já foi pago. Então, essa é a indignação de Jesus ao entrar no templo. A indignação não era com os cambistas, era com a lei que estava sendo imposta ao povo, que estava excluindo o menos favorecido. Estava apenas favorecendo quem? Ao templo. O templo era o único beneficiado com essa lei, com a lei do puro e do impuro. E nós vamos ver que, para comprovar essa tese aqui, quando Jesus, ele, no capítulo 10, não me falha a memória de Atos, deixa eu ver aqui se eu tenho esse slide aqui. No capítulo número 10 do livro de Atos, nós vamos ver o quê? Que Pedro ele vai receber a visita de... Ele vai receber uma missão. Só que antes dos homens que vai lhe entregar essa missão chegar na casa de Pedro, ele vai ser avisado. Como assim? Pedro vai receber uma missão de ir na casa de Cornélio e pregar para Cornélio. Só que quando Pedro
ele sobe para o terraço. A Bíblia vai dizer que ele estava com fome e ele sobe para o terraço, né, para comer. Enquanto lhe preparavam ali o que comer, sobreveio ali um arrebatamento de sentido e Pedro viu ali, vindo do céu, ele viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um lençol atado pelas quatro pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e as aves do céu. Ele foi lhe dirigida ali uma voz, e a voz dizia: levanta, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E a segunda vez lhe disse a voz: não faça tu comum ao que Deus purificou, né? Ou seja, Pedro precisava entender que Jesus não faz acepção de pessoas. Para o judeu, a salvação só pertencia ao judeu. O Messias, ele só vem para o judeu. Essa é a visão, a mentalidade judaica. Mas Pedro, ele tem essa mentalidade quebrada, quando ele tem essa visão dos animais que ele considerava impuro, né? Aí Jesus diz: não faça comum aquilo que eu já purifiquei, né? Então, aqui é a prova cabal da indignação de Jesus à lei do puro e do impuro. Eu espero ter sanado a dúvida do meu amigo, e quem sabe essa também foi a sua dúvida. Então, que Deus em Cristo vos abençoe e continue aqui comigo. Sempre que tiver um vídeo novo, você assina o sininho aí e você recebe o vídeo em primeira mão. Aproveita, deixa aquele like, passa essa mensagem para frente, que quem sabe outra pessoa também tem essa dúvida sobre o puro e o impuro, sobre o porquê que Jesus entrou tão indignado no templo, né? Então, que Deus em Cristo te abençoe. Amém.